Olá pessoal, sejamos muito bem-vindos a mais um momento dos episódios diários que estamos gravando de maneira sequencial o livro Pão Nosso. Estamos aí no capítulo 52, intitulado Perigos Sutis. Tem uma passagem de Paulo Apóstolo em uma carta aos Coríntios que diz o seguinte: não vos façais, pois, idólatras. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. No episódio passado, que foi Socorre a Ti Mesmo, no finalzinho a gente deixou aí um dever de casa, uma reflexão, no sentido de que qual foi o último perigo sutil e não um perigo explícito que Jesus te socorreu da última vez. Se você não respondeu no episódio passado, escreve aí, vamos conversar um pouco. Porque essa mensagem de hoje, ela é muito diretiva, pelo menos no meu entendimento, para o movimento espírita. Porque a advertência de Paulo é nós não fazermos idolatrias para ninguém. Porque Jesus é o nosso modelo e guia. A gente só vai estudando, interpretando, experimentando o Evangelho e falando sobre ele. E lá no começo do meu começo, em termos de movimento espírita, uma pessoa que é muito querida para mim, muito querida mesmo, chamada Cis Pereira, lá no Rio Grande do Norte, me disse o seguinte: Mário, muito cuidado com a personificação do movimento. Eu não entendi aquela época, e o tempo passa. E o que é a personificação do movimento espírita? É, por exemplo, você que está aí, fazer uma associação individualizada a respeito de Flaviana, a respeito de Cláudia, a respeito de Wagner e a respeito de mim. Nós, conforme eu costumo... Quer dizer, eu posso falar de mim, né? Eu sou um papagaio cristão e eu tenho os meus processos. Nós temos que entender que no Evangelho, quem está em uma posição de trabalhador do Cristo ostensivo, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, está em uma posição de arregaçar de mangas, está em uma posição sem sair aí da responsabilidade. Sobre idolatria, além de algumas observações que eu farei ao longo dessa intervenção de hoje, vamos aqui um pouco ao texto. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo, nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Porque a lição, pessoal, é de Jesus, né? É de Jesus. Quem está no movimento espírita, Kardec trata isso, por exemplo, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando ele vem falar no processo de obsessão, um grande perigo sutil do trabalhador no movimento espírita é a vaidade. Porque é ali onde a gente começa a ficar fascinado. Não, estou aqui numa posição, gravando um programa espírita, agora sou assim, compadre de Jesus, né? Muito cuidado com esse dimensionamento que a gente faz sobre a personificação do movimento. Muito cuidado com esse movimento que a gente faz de criar idolatria. Grandes expoentes tiveram grandes obras: Chico, Divaldo, Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa, tiveram, mas sempre elas colocavam Jesus realmente como o protagonista. Não sei se vocês sabem, mas tem um livro sobre as vidas de Chico Xavier, sobre a história de Chico, As Vidas de Chico Xavier. É um livro escrito por um jornalista chamado Marcel Souto-Maior, que diz ali os bastidores da vida de Chico. E quando Chico era submetido a um processo de idolatria, ele dizia: não, você pode me chamar de Chico Xavier, mas por mim você me chamaria de Cisco Xavier, porque eu sou um cisco
na obra de Deus. E quando Paulo, o apóstolo Paulo, vem falar sobre isso, ele fala com conhecimento de causa. E Emmanuel continua aqui sobre essa questão da personificação. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil por meio do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Presta atenção agora, tá? Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação, atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa e lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram tema central. É muito bom, Emmanuel, fazer essas ponderações, e aqui eu vou trazer um exemplo. Certa vez, uma amiga lá de Natal estava vivenciando um processo de luto, me procurou. Ah, você é espírita? Se existe mesmo vida além da morte, minha mãe está viva. E a gente vai pontuando com muita ponderação, né? Sobretudo para quem não é espírita. Aí eu falei do diálogo fraterno. Aí o que é isso? Não, diálogo fraterno, toda casa espírita séria tem. Você vai lá, fala as suas questões e uma pessoa que é habilitada para isso, com competências e habilidades, vai pontuando a questão à luz do espiritismo. Aí eu disse para ela, o diálogo fraterno que eu conheço, que é o que eu indico, que é bom indicar o que conhece, é o da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Você vai lá, é toda terça e sexta, a partir das 2 horas. Pode ir. É mesmo, é. Quanto é? De graça. Já lembra o Cristo, dai de graça o que de graça recebestes. Passa um tempo, ela me liga, falando inúmeras coisas. Você é espírita, como é que pode? Você me indicou para um serviço aí. E foi pior. Eu fiz o que foi? Aí ela foi e disse, olha, eu fui para um centro espírita. Eu perguntei logo, foi a federação? Não. Tá, pode falar. Fui para um centro espírita e cheguei lá para conversar com a pessoa nesse diálogo fraterno. E a pessoa disse, o que é que aconteceu? Aí ela disse, não, minha mãe morreu há 10 anos e eu ainda não superei o luto. Aí o colega de movimento, qual foi a reação de movimento espírita? Disse, como assim? 10 anos? Você não superou isso? Não, você tem que superar que a vida segue. Resultado, a colega que foi com o processo voltou com o processo inflamado. E ela veio falar isso para mim. E eu fiquei refletindo, tentei argumentar, como eu vi que não ia conseguir, entreguei para Deus, fiz uma oração, mas aquilo me marcou muito. E acho que faz uns 8 anos isso. Aquilo me marcou muito. Por quê? Porque ali houve uma personificação. Eu, por exemplo, Flaviana, Cláudia, Wagner, que tocamos esse programa, nós temos os nossos próprios processos. A gente está aqui para falar de Jesus, da doutrina espírita, mas nós somos espíritos categorizados na questão 101, por exemplo. Então, quando a gente vê tentar idolatrar alguém, lembremos que aquela pessoa é uma seguidora do Cristo. Aprendamos sim com grandes expoentes que já foram citados nesses programas, mas saibamos que todos nós temos os nossos processos. Divaldo Franco, por exemplo, ele caiu num processo obsessivo, que ele relata isso. Foi por um espaço curto de tempo,
mas ele também teve os seus próprios processos. Então, finalizando essa intervenção aqui, desse programa de hoje, né? Muito cuidado com essa questão da idolatria. Porque nós tentamos ser mensageiros de Jesus. Porque a informação primária está lá no Evangelho, que você pode ler, eu posso ler. Na lei de sociedade, o movimento espírita, ele se dispõe, ele se presta para servir como se fosse um microfone, como se fosse uma câmera, para falar sobre a esperança que é o amor do Cristo por nós. Até a próxima!